Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai realizar uma revisão, né, referente à metrologia, né? Na verdade a gente vai estar revisando leitura, né, de instrumentos, né? A gente vai estar iniciando aí com um paquímetro de 5 centésimos, né, de milímetro, né, com resolução de 5 centésimos de milímetro, né? A gente vai fazer aí 8 vídeos na sequência, com diferentes instrumentos, né, fazendo aí uma revisão sobre a leitura dos mesmos. Bom, o que a gente tem que analisar, né, primeiramente referente ao paquímetro de 5 centésimos, é essa questão da resolução, né? De onde é que vem esses 5 centésimos, né? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Bom, esses 5 centésimos ele está ligado à capacidade de leitura do mesmo, né? Quando a gente fala de resolução, a gente está falando da menor capacidade de leitura que o instrumento ele consegue nos fornecer. Nesse caso, a menor medida, né, que esse instrumento consegue nos fornecer é 5 centésimos de milímetro. Né? E um outro detalhe é que ele só mede a cada 5 centésimos de milímetro. Como assim? Né? Vamos supor que você tenha fabricado uma peça, né, e essa peça ela tenha ficado com a seguinte medida. Né? Vamos supor que ela tenha ficado lá com 20,02, né? Ou seja, 20 milímetros e 2 centésimos de milímetro. Né? Então, se ela ficar com esse resultado, né, 20,02, esse instrumento ele não consegue te indicar na leitura, né, na leitura dele, tomando como base que esse instrumento ele é analógico, né, ele não consegue te mostrar esse valor. Né? Não pela questão dele ser analógico, né, obviamente, mas sim pela questão da resolução dele. Né? Ou seja, ele só mede a cada 5 centésimos. Então, o que é que iria ocorrer? Né? Ele consegue te dar a leitura de 20 milímetros e, na sequência, a leitura que ele consegue te oferecer é 20,05. Né? Então, você vai ter uma dificuldade para identificar ali a coincidência do traço. Né? Na verdade, não é nenhuma dificuldade, né? Você não vai conseguir, né, verificar essa coincidência. Né? Você vai ver que o traço está próximo, mas ele não vai estar coincidindo. Né? Então, nesse caso aí, ele não consegue te apresentar, né, essa leitura aí especificamente. Ele só consegue a cada 5 centésimos de milímetro. Né? Então, 20,05, 20,1, 20,15, 20,2, enfim. Ele só consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro. Né? E essa resolução, ela é oriunda justamente da quantidade de divisões que ele tem aqui no nônio, né? Que é esse elemento aqui, a escala móvel, né? Nônio, vernier, a escala móvel, né? Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas chamarem de apenas escala móvel. Né? Antigamente eu via muito chamando de nônio, vernier, mas hoje em dia eu vejo mais as pessoas chamando de escala móvel. Então, referente à escala móvel, se a gente for observar, a gente tem 20 divisões, né, indicadas aqui no instrumento. Né? Então, essas divisões, elas representam, né, a quantidade de subdivisões que o milímetro vai ter, né? Ou a quantidade de divisões que o milímetro vai ter. Né? Então, nesse caso, se a gente pegar 1 e dividir por 20, a gente vai encontrar a resolução do instrumento, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Né? Então, aí é uma maneira de descobrir a resolução do instrumento, caso não esteja ali visível, né? Só dividir 1 milímetro por 20. Isso aí especificamente aí para o paquímetro. Né? Paquímetro com leitura de 1/10, né? Ou seja, resolução de 1/10, resolução de 5 centésimos ou de 2 centésimos, né? Que são os mais comuns, né? Aí se tratando de instrumento analógico. Bom, vamos para a leitura. Bom, aqui a gente tem uma indicação de forma resumida e aqui a gente vai estar observando, né, qual é o passo a passo para a gente poder realizar essa leitura. Né? O primeiro passo é sempre observar o zero, né, da escala móvel. Né? Ou seja, com a quantidade de divisões que o zero ultrapassou. Aqui embaixo a gente tem a escala móvel, né? E aqui em cima a gente tem a escala fixa. Então é importante observar a quantidade de divisões que o zero da escala móvel ultrapassou. Né? Ou seja, ele ultrapassou aqui 1, 2, 3 divisões. Ou seja, ultrapassou, nesse caso ultrapassou completamente. Então ele ultrapassou 3 divisões. Cada divisão dessa representa o quê? 1 milímetro. Cada divisão representa 1 milímetro. Então, nesse caso, o zero ele já ultrapassou 3 milímetros. Por exemplo, se você está na seleção, no concurso, algo do tipo, né, tiver uma leitura lá, exemplo, 4,50, você já sabe que não é 4 milímetros, por quê? A indicação é 3. Né? Então, você já elimina. Né? Então, nesse caso, aí, a gente já tem 3 milímetros. A gente precisa somar agora com a coincidência.
né? Então, feito isso, o que é que eu vou verificar agora? A coincidência da escala móvel em relação à escala fixa. Nesse caso aqui está fácil de observar porque ele está aqui em negrito, né? Normalmente nas seleções, concursos, normalmente também vem indicando ali em negrito, né? Mas pode ser que você não encontre, né, ela em negrito, ali destacado, né? Então é verificar de fato a linha que está coincidindo, né? Ou seja, alinhada, né? Então, nesse caso, é essa indicação aqui. E aí o que isso representa? Cada divisão, né, da escala móvel representa 5 centésimos, né? Então a gente vai verificar, né, a quantidade de divisões que ultrapassou, né, e fazer a relação ali com os 5 centésimos, né? Então, exemplo, aqui a gente tem do 0 para 1, ou seja, a primeira divisão aqui, 5 centésimos, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos, 1 décimo, 15 centésimos, 2 décimos e assim sucessivamente, né? Então, nesse caso, observa que já ultrapassou 6 e está na segunda linha, ou seja, 65 centésimos. Né? Exemplo, se ele tivesse coincidindo essa linha aqui, né? Então a gente já teria 8 décimos mais 5 centésimos, né? Ou seja, 85 centésimos. Lembrando, exemplo, 8 décimos representa 80 centésimos, né? Então por isso que eu estou somando 80 centésimos mais 5 centésimos vai dar 85 centésimos. Nesse caso, a coincidência está nessa linha aqui, que representa aí 65 centésimos. Né? Então a gente vai ter aí a soma de 0,65, né? Então aí vai ser a soma, né? Então nesse caso é só somar os dois valores, 3 milímetros mais 0,65 vai dar 3,65, né? Então essa é a leitura indicada aí no instrumento, ou seja, 3 milímetros e 65 centésimos de milímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Falando especificamente aí sobre elementos de máquina. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre parafuso cilíndrico, né? Especificamente é o parafuso cilíndrico com fenda M10 por 25, né? Nesse caso aqui M10 fazendo referência ao diâmetro nominal, né? O tipo de rosca métrica, 25 milímetros referente ao comprimento, né? O útil dele ali para uso. E ele traz aqui também a informação da classe, né? Classe de resistência aí 5.8, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aí sobre essa informação da classe de resistência, né? Então aqui a gente traz o desenho estrutural e vamos verificar aqui passo a passo, né? O ponto a ponto, né? O que cada um dos itens aí representa aqui para esse tipo de parafuso. Nesse caso aqui, o M10 por 25. Bom, a letra A aqui faz referência ao diâmetro da cabeça do parafuso, né? Nesse caso aqui 16 milímetros, né? Então esse parafuso M10 ele traz esse diâmetro aqui com 16 milímetros, né? O rasgo da fenda, né, desse caso aqui, que é o B, ele tem 2,5 milímetros, né? O C, que é o comprimento da rosca, esse aqui é bem interessante, né? Esse comprimento da rosca, né, se você, vou até ampliar aqui, se você observar, a gente tem aqui a saída da rosca, né, e tem aqui o comprimento, né, da face do corpo aqui do parafuso até a cabeça, né? Ou seja, a gente tem aqui a letra C e a letra F. O que acontece? Esses parafusos menores, né, menor do que 45 milímetros, né, normalmente eles trazem, né, a rosca até bem próximo ali à cabeça, né? Então é praticamente o mesmo comprimento. Praticamente, obviamente tem ali a saída da rosca, né, mas normalmente se considera ali a mesma base de comprimento, né? Quando ele é maior do que 45 milímetros, né, você acaba tendo ali uma parte lisa, né? Então normalmente ele traz um limite ali do comprimento da rosca e vai trazendo ali aquela parte lisa, né? Normalmente esse comprimento da rosca ali chegando ali em torno de 38, 40 milímetros, né? Quando esse parafuso ele traz ali maior do que 45 milímetros, mas quando ele é menor do que 45 milímetros, como é esse caso aqui, o valor do C, né, desse comprimento C da parte roscada é praticamente o mesmo valor do F, né? Então por isso que ele está trazendo aqui essa informação AC, né, que é referência ali à cabeça do parafuso. Bom, o D, a profundidade aqui da fenda, né, está aqui indicado, é 2,4 milímetros, né? O E, que é referente ao comprimento da cabeça, isso é muito importante aí para fazer rebaixo, né, para estar alojando ali a cabeça do parafuso. O E, ele traz 6 milímetros de comprimento, o F 25 milímetros de comprimento, né? Então a parte roscada, né,
também aí tem basicamente o mesmo comprimento, né, 25 milímetros. Aqui eu não coloquei aqui o G, né, mas a identificação do diâmetro, né, é 10 milímetros, né, então esse G aqui ele representa 10 milímetros, que é o diâmetro nominal, né, do parafuso. Profundidade do filete, 0,92, né, ou seja, quase 1 milímetro, né, de profundidade. Né? Normalmente, quando você vai fabricar lá o M10, ele acaba chegando a 1 milímetro, né, por causa da folga. Né? Aí depende também muito do ajuste. Né? Também tem que ser dito que depende muito do ajuste. Né? Normalmente, quando é um parafuso ali que não tem tanta precisão, né, e você está fabricando, ele acaba oscilando um pouco ali para ter um deslizamento melhor. Né? A classe de resistência aqui 5.8. Né? A classe de resistência 5.8, né? A gente tem que lembrar que traz duas informações. Né? O 5 ele faz referência à resistência à tração, né? Ou seja, 5 ali multiplicado por 100. 5 multiplicado por 100 vai dar 500, né? Então seria 500 newtons por milímetro quadrado, referente à resistência à tração. E no caso o 8, né? Ele faz referência ao limite de elasticidade, né? Faz referência ali ao limite de elasticidade do material. Né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? E depois na sequência ali multiplicado por 10. Né? Então a gente teria 5 multiplicado por 8, né? Nesse caso aí dá 40. Né? Então a gente teria 40 multiplicado por 10, que daria 400 newtons por milímetro quadrado. Ou seja, é o limite de elasticidade, né, aí do material. Então a gente teria 500 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração e 400 newtons por milímetro quadrado de limite de elasticidade, né? Aí referente à classe de resistência desse parafuso. Lembrando que a gente tem vídeos aí específicos falando sobre classe de resistência. A broca, né, para execução desse furo roscado é 8,5 milímetros, né? E o passo dele, o passo normal, 1,5 milímetros. Lembrando que não é uma rosca tipo fina, né? Ou seja, é uma rosca normal, então o passo dele aí 1,5 milímetros, tá bom? É isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!